Amém. Bom dia a todos. Gente, que privilégio participar de uma igreja onde há o fluir dos dons ministeriais. Eu não sei se você percebe essas coisas, ou se você, como por exemplo hoje, percebeu o que aconteceu aqui. Tivemos um momento da abertura, a Maga veio, de forma profética, por meio do dom profético, já abriu as portas para que Deus continuasse em liberdade no meio de nós. Na sequência, o pastor Edu veio e nos conduziu aos pastos verdejantes do louvor e da adoração cristocêntrica, bíblica. Olha que coisa gostosa. No meio disso, fomos interrompidos pela pastora profeta Juliana, vindo aqui e já rasgando tudo para que a palavra encontrasse um terreno afofado no teu coração. Olha, eu gostaria que ela viesse mais vezes no culto das 8, para que ela fizesse isso nos das 10. Que coisa mais gostosa, né? E aí na sequência nós tivemos aqui o Manolo no dom de mestre, trazendo não só a palavra que mata, o grama, né? Mas a palavra revelada, a palavra que passeia pelas escrituras, trazendo novas camadas e entendimentos. Que coisa mais linda, né? E aí você talvez se pergunte e diga assim, mas, poxa vida, isso não é para todos? Por que só para alguns? É por isso que nós temos os grupos pequenos, é por isso que nós temos o em casa, para que você possa desfrutar e ser estimulado a desempenhar o teu dom ministerial. Ali naquele grupo, para que você possa orar, para que você possa receber oração, para que você receba da palavra, para que você possa compartilhar o que você entendeu da palavra, para que ali você possa fluir na presença e no poder de Deus. Amém? Eu não sei se você entende a profundidade disso, mas uma das coisas que Cristo nos presenteou nesta nova aliança é justamente isso. É quando Ele pagou o preço como sumo sacerdote, agora não é mais um escolhido, mas é a família dos escolhidos, e nós podemos então fluir em graça, em poder, em autoridade, na palavra, uns aos outros, uns para os outros, uns pelos outros. Que você possa viver essa realidade de igreja, em nome de Jesus. Amém? Você não é um escolhido para ser um telespectador ou um espectador. Você é um escolhido para ser ativado pelo poder do Espírito para fluir, em nome de Jesus. Queridos, estamos de fato nesse tempo de cura. O culto das 8 foi sobrenatural. O Senhor tem se manifestado, está nos visitando. Ele está aqui, tão certo quanto o ar que você respira. E o meu convite nessa manhã é para que você possa abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao 14, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 Reis 17. Caso você esteja nos visitando, não trouxe a palavra, pode se colocar de pé também, nós vamos projetar no telão. 1 Reis 17, a palavra diz assim: então veio a Elias, a palavra do Senhor, do profeta Elias, veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: ei, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, apanhei lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para
para o meu filho. A gente vai comer e morrer. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno. E traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pai amado, nós apresentamos a Ti essa palavra, pedimos para que Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Pedimos para que Tu venha, Senhor Deus, a nos interceptar nessa manhã, assim como um meteoro é capaz de interceptar a terra, ou assim como qualquer outra coisa estrondosa, seja capaz de chocar com outra, para que saiamos daqui agitados pelas Tuas águas, Senhor. Para que saiamos daqui mexidos pelo revelar da palavra no Teu Espírito, Senhor Deus. Para que saiamos daqui entendendo essa nova estação que o Senhor está instaurando nesse dia, no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. É tempo de cura. Eu quero dar mais uma chance para você. É tempo de cura. É tempo de nós nos achegarmos ao Senhor, enfermos, abatidos, cansados, e nos apresentarmos a Ele como estamos. O profeta Elias estava vindo de Querite, de um outro lugar, de uma outra situação, onde ali ele havia sido escondido pelo próprio Senhor. Ali ele foi alimentado por corvos, bebeu água daquela nascente, daquele manancial de Querite, no período de mais ou menos 1 ano. E o Senhor então o tira dali, daquele lugar de esconderijo, e o leva para um novo capítulo na sua vida, o leva para uma nova estação, e promove então um tempo diferente, um tempo onde coisas novas aconteceriam, e eu creio que esse é o tempo que o Senhor está nos levando, é para este lugar que o Senhor está nos levando. No versículo 10, nós vemos o primeiro momento do encontro do profeta Elias com essa viúva em Sarepta. Ele chega em Sarepta, ele chega no lugar de destino do qual o Senhor o havia enviado. E a palavra diz, então, ele se levantou, foi-se a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ou seja, o profeta Elias chega ao destino, encontra uma viúva, obviamente, sem o marido. Uma viúva em seu luto. Uma viúva dentro de um contexto histórico onde ela não tinha mais o provedor da sua vida. Agora, ela vivia nas margens, marginalizada. Ela vivia à mercê das pessoas de bom coração. Ela vivia à mercê das sementes que caíam da colheita no caminho. Ela vivia à mercê de um bom governante que cuidava do pobre, do órfão e da viúva. Ela vivia à mercê da boa vontade dos outros. Uma vida difícil. Uma vida atravessada por um caos. Uma vida atravessada por algo que deu muito errado. Uma machucadura sem tamanho. Muitos de nós estamos exatamente assim. Perdemos entes queridos, amigos, nessa pandemia, nessa vida. Carregamos traumas, machucaduras, feridas do passado, de abuso,
de histórias trágicas, de pais e mães que não souberam desfrutar e executar a paternidade e maternidade, de contextos caóticos, de falta, de sobrevivência. E vivemos como essa viúva na porta de Sarepta, fazendo o que temos que fazer, carregando esse peso, esse fardo, essa dificuldade de se mover, de andar, de ter esperança, de ter expectativa, fazendo o que dá para fazer. A palavra diz que em primeiro momento o profeta Elias se achega a ela e pede água, e ela vai na direção de buscar uma vasilha de água ao profeta. Ela estava naquele modo sobrevivência, naquele modo indiferença, naquele modo indo como se fosse alguns de nós aqui, da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para a casa, da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, carregando uma ferida aberta, carregando um peso, carregando uma tristeza miserável, carregando expectativa nenhuma, conformados com a situação, indo à porta buscar ali os gravetos para continuar um ritual de morte. Porque é isso que o desespero gera. Nos convida a entrarmos no trilho da morte. Nos convida a entrarmos num lugar onde não há saída, não há esperança, não há alegria, não há mais vida. Lá estava, como muitos de nós, aquela viúva. E o profeta grita no meio do seu trilho de morte, de forma indiferente, indo pegar a vasilha de água. O profeta grita, e o seu grito entra no âmago da questão, no meio da ferida, e coloca o dedo, e ele diz: ei, traz-me também um bocado de pão na tua mão. E naquele momento, então, a viúva precisa responder. Naquele momento, a viúva precisa compartilhar a sua realidade com aquele estranho. Naquele momento, a viúva precisa abrir o seu coração, porque a porta foi aberta pelo profeta. Então ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, profeta Elias. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. O discurso da desgraça, o discurso do contexto, o discurso do ambiente onde ela estava inserido, porque esta viúva estava vivendo não somente o seu luto, mas um contexto onde todos estavam vivendo necessidades. O profeta Elias, ele sai de Jerusalém, enquanto Acabe era rei, debaixo de um decreto onde Deus havia falado através dele que não choveria por muito tempo. E a fome era intensa, a necessidade era comum, o ambiente era esse, era escassez. E Acabe, então, casado com Jezabel, uma profeta do inferno, uma mulher que escancara as portas de Israel para a adoração aos falsos ídolos, aos outros deuses, uma mulher de dar medo, consegue gerar medo e insegurança no profeta. O profeta foge, é protegido pelo Senhor em Querite, fica quase um ano ali sendo alimentado
alimentado pelos corvos e pelo manancial de Querite. E naquele momento, então, Deus decide trabalhar não só com a viúva, mas também com o profeta, e faz um encontro celestial ali entre os dois. Porque maior do que um profeta é a profecia, e maior do que a profecia é o Deus da profecia, porque Ele não mente e não volta atrás, e por Ele não mentir e não voltar atrás, as profecias de Deus se cumprem uma após a outra, após a outra, após a outra. E o Senhor então promove esse encontro para gerar esperança na viúva e no profeta. O Senhor promove estes encontros para gerar esperança nas ovelhas e nos pastores. O Senhor promove esse encontro para gerar esperança entre os discípulos e os discipuladores. Porque Ele é o dono de todos nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele é Jeová Rafa, o médico dos médicos. E nós nos apresentamos e podemos simplesmente dizer: Senhor, eu quero a Tua cura. Eu quero o Teu toque. Eu quero a Tua provisão. E nessa estação de cura, meus amados, nós desfrutaremos da provisão de Deus para a nossa alma aflita, para o nosso corpo abatido e para o nosso espírito que precisa ser cada vez mais vivificado. O estado dessa viúva era desesperador. Talvez eu e você digamos assim: poxa vida, mas eu já conheço a Jesus. Mas eu quero dizer a você que mesmo dentro da igreja, podemos conhecer a Jesus como filho do carpinteiro, mas não como filho de Deus. Você se lembra quando Jesus vai para Nazaré, como ele é tratado ali? Marcos 6, versículo 1, Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz estes milagres? Assim como muitos discípulos de Cristo, como muitos seguidores de Jesus, começaram a encontrar em Jesus um homem diferenciado, um homem que era um mestre, antes de chegar até o entendimento de que ele era o Messias. Mas, num determinado momento, eles são lembrados de algo que os paralisa, os trava, os desaponta. Versículo 3, por acaso, ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é o irmão do Tiago, José, do Judas, do Simão? As suas irmãs não moram aqui, não estão casadas entre nós. Por isso, quando olharam para Jesus e viram o filho do carpinteiro e não o filho de Deus, ficaram desiludidos, desapontados, frustrados. Não possibilitaram o operar do sobrenatural do Filho de Deus que abriu mão da sua glória, se tornou homem e habitou entre nós. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E aqui é o nosso impasse. Aqui é a nossa pedra de tropeço, aqui é a nossa dificuldade, porque é justamente o lugar onde nós nos deparamos com a tradição da religiosidade, com o costume de tornar aquilo que é sobrenatural em natural, como muitas das vezes nós vemos no deserto, o povo hebreu olhando para o maná e desdenhando da provisão divina. Muitos de nós, ao longo dessa jornada, corremos o risco
de olharmos para aquilo que é sobrenatural com olhos naturais e nos esquecermos que o Deus Todo-Poderoso está no meio de nós. E nessa nova estação, precisamos ser lembrados de que Ele está no meio de nós, de que Ele opera sinais e maravilhas, de que Ele é um Deus que cura, de que Ele é um Deus todo-poderoso, de que Ele anseia para que eu e você vivamos no sobrenatural dEle. Elias então também teve o seu momento de ter que escolher que caminho ele ia traçar ali. Ele poderia olhar para ela, para a realidade em que a cercava, ou melhor, os cercava. Talvez achar que aquela viúva não seria a viúva que o traria o alimento. Talvez duvidar e dizer, olha, puxa vida, eu sinto muito, dona viúva. Eu sinto muito. Vamos juntos procurar alguém que possa nos alimentar então? Não seria uma coisa nobre de se fazer? Aos olhos naturais seria. Aos olhos naturais seria ele se partir em compaixão por ela, né? Compaixão é tornar o seu coração partido em favor do próximo. Então ele poderia naquele momento olhar pela condição dela e falar, eu preciso cuidar dessa família também. Mas ele decidiu trilhar o caminho da promessa de Deus. Porque lá no versículo 9, antes dele pisar em Sarepta, havia uma promessa, onde Deus disse, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Vai demorar, você vai ficar um tempo lá. Segunda promessa, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, não só bebida. Então ele preferiu olhar para a promessa de Deus, de que Deus não mente, de que Deus não volta atrás, de que Deus é um Deus de sobrenatural, amém? Deus, diga comigo, Deus é um Deus de sobrenatural. Diga comigo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, então aplauda Ele. Permita com que essa fé entre no teu coração. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele então decide optar pela promessa de Deus, pelos cuidados de Deus, pela provisão de Deus, do que pela provisão da viúva. E o Senhor está nos dizendo isso hoje. Você escolhe o quê? Optar pela provisão do mercado financeiro, pela previsão do Covid, da variante Delta, pela previsão de um estado caótico político. Você prefere optar pela previsão daquilo que está por vir, se preocupando de coisas que ainda não são? Ou você escolhe viver pelas promessas de Deus? Ou você escolhe viver por aquilo que o Senhor já nos garante por direito? Porque não existe alguém que seja curado e que esteja num momento de indiferença. Em todos os momentos da palavra de Deus onde nós encontramos cura, seja qual ela for, nós encontramos alguém desejoso por uma mudança. Nós encontramos alguém que anseia de forma diferente, de forma extraordinária. Por que é que Jesus teria que, para muitos, chegar e dizer, o que você quer que eu te faça? Como se ele não fosse onisciente. Para que a fé seja colocada na mesa e o desejo pelo sobrenatural possa suplantar a condição natural. Então o convite para que nós adentremos a essa nova estação, a esse novo tempo,
é um convite de pararmos de olhar para o natural, para olharmos para o sobrenatural. É um convite de abandonarmos as armas que militam contra as coisas desse mundo, as armas mundanas, mas olharmos agora para as coisas sobrenaturais que militam contra as coisas de fato deste mundo de ordem espiritual. É hora de fechar a boca da reclamação e abrir o jejum da proclamação. É hora de você deixar de lado a tua incredulidade para mergulhar e pular e de peito para o lugar da fé, o ambiente da fé, o ambiente do sobrenatural, o ambiente de crer de que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o mesmo que Ele fez, Ele faz e Ele fará. O convite da viúva e do profeta para mim e para você, nessa manhã, meus amados, é de crermos na promessa e no Deus da promessa. É de crermos de que não há diferenças entre nós, quando nós todos mergulhamos juntos no sobrenatural do Senhor. Quando nós todos decidimos juntos viver na intensidade dos planos dEle para as nossas vidas. Elias então escolhe a promessa e diz: não temas, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele, para mim, um bolo pequeno, e traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. A condição em que eu e você vivemos, seja ela ética, seja ela respeitosa, quando lemos um texto desse, naturalmente, preste atenção no que eu estou dizendo, naturalmente nos provoca uma apatia, nos provoca uma confusão, nos provoca um conflito. Porque como que uma mulher viúva, carente, pobre, miserável, necessitada, com um filho, vai pegar do seu último pão, do seu último lugar de esperança, da sua última provisão, e levar a um estrangeiro estranho, e dar a ele, crendo de que Deus proverá algo, fará algo que nunca outrora havia feito na vida dela? Diz para mim se isso não é fazer as coisas loucas para confundir as sábias. Diz para mim se isso não é um ato de fé e sobrenatural. Eu fico pensando, meus amados, o dilema que esse profeta não teve de falar um negócio desse para uma mulher dessa. A loucura. Mas não há sobrenatural se não há loucura. Não há sobrenatural se não há o sacrifício do último pão. Porque o último pão foi o segundo Adão, Jesus. E se eu e você estamos aqui na presença de Deus, é porque o último pão foi sacrificado. O último pão foi sacrificado. E Ele está dizendo para mim e para você: sacrifica o último pão, assim como eu fui o último pão. Para que uma nova estação seja instaurada, para que um novo tempo seja estabelecido, para que você viva do sobrenatural e desfrute da liberdade de vida que eu provoquei. Jesus diz isso para mim e para você. Ou seja, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de provocarmos este ambiente, é a nossa vez de provocarmos essa estação, é a nossa vez de nos levantarmos e dizer: eu não me conformo com este mundo, eu não me conformo com essa escassez, eu não me conformo com essa aridez, eu não me conformo com essa ferida, eu não me conformo com essa vida medíocre que eu venho até aqui, porque eu quero mais do Senhor. Essa é a proposta de Deus para nós. Mas tudo bem, se você não quiser. Só não atrapalha quem quer, por favor. Só não atrapalha quem quer, por favor. Agora, claro, eu como pastor oro para que todos nós queiramos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, precisamos viver para buscar as promessas do Senhor. E se é um tempo de cura, nós precisamos nos apresentar na presença dEle por completo. Precisamos nos apresentar, tirar as ataduras para mostrarmos a ferida. Tirar aquilo que está escondido e colocar no altar e dizer: Deus, como eu sonho do dia em que essa ferida irá se tornar uma cicatriz. Como eu sonho com o teu toque, o médico dos médicos que virá para cuidar das minhas enfermidades no espírito, na alma e no corpo. Jesus, vem fazer no meio de nós, Senhor. Vem fazer no meio de nós, vem operar dos teus milagres. Sinais, prodígios, maravilhas. Vem, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Vem trabalhar na nossa fé. Vem trabalhar, Senhor, nas estruturas do nosso entendimento. Vem trabalhar, Senhor Deus, na nossa vida contigo. Vem trabalhar, Senhor, vem trabalhar, vem fazer novo, vem restaurar, vem renovar, vem vivificar. Causa uma revolução no meio de nós, uma revolução espiritual no meio de nós. Oh, Deus querido. Amados, para que eu e você vivamos as promessas de Deus, nós precisamos parar de ouvir a nós mesmos. Precisamos parar de ouvir o contexto do qual nós estamos inseridos. Precisamos parar de olhar para as coisas que nos aprisionam. E precisamos começar a olhar para as coisas do Senhor. Você quer uma promessa de cura? Você quer uma promessa de cura? Então eu vou dar para você uma promessa de cura lá da palavra de Deus. Salmo 147, versículo 3 diz assim: Ele, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Você recebe isso nessa manhã? Vamos repetir então, diga assim: o Senhor, o meu Senhor, cura os corações despedaçados. Diga agora com teu coração: Ele cura os corações despedaçados. E Ele cuida dos meus ferimentos. Aleluia. Ele cuida dos nossos ferimentos. Assim como o profeta Elias foi desafiado e desafiou aquela viúva, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo está nos desafiando nessa manhã. A você que está nos assistindo, não pôde estar aqui hoje, que o Senhor te desafia aí onde você está, de pijama, no teu sofá, na tua cama, na tua cozinha, onde você estiver. Que o Espírito Santo te provoque um descontentamento com a atual circunstância da tua vida, para que você mergulhe no mais profundo da intimidade dEle e você seja curado pela presença dEle em nome de Jesus. Elias termina esse capítulo, essa porta de entrada, esse novo momento, esse novo contexto, ele termina dizendo: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele não está dizendo: assim digo eu, o grande profeta Elias. O Senhor não está dizendo: assim diz o pastor Jean. O Senhor não está dizendo: assim diz o teu líder de em casa. O Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, é Ele quem fala, a promessa é dEle, o cuidado para conosco vem dEle.
E ele diz: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, seja a estação em que você estiver, o contexto em que você estiver inserido. A promessa do Senhor é de que a farinha não acabará, o azeite não cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, até o dia em que as coisas se normalizarem. E sabe quando que normaliza para o Filho de Deus? É na glorificação, tá? É quando eu e você nos encontrarmos com o nosso Deus. É lá que vai normalizar. É lá que as coisas estarão niveladas. Mas até lá, a farinha não vai faltar. O pão nosso de cada dia não vai faltar. O pão vivo que desceu do céu não vai faltar. E o azeite, o Espírito Santo, que já habita dentro de cada um de nós, também não faltará. Não há um dia de escuridão para aquele que vive na luz. Aplauda o Senhor então. Oh Senhor, a Ti, Senhor, nos rendemos nessa manhã. Ouça as promessas de Deus. Pare de ouvir as circunstâncias deste mundo, para de ouvir você mesmo. Chega para você mesmo e diz: cala a boca, Magda. Chega para você mesmo e diz: chega, eu paro aqui de falar, para que a voz profética de Deus seja o meu estimulante diário, seja aquilo que me levará para novos graus de glória, para novos entendimentos, e as curas que precisam ser operadas na minha vida se darão uma após a outra e após a outra, até o lugar de maturidade e plenitude dos santificados. Efésios capítulo 4. Então, eu quero encerrar esse momento com um momento de altar, meus amados. Eu creio que é uma estação, eu creio que há algo muito forte da parte de Deus para Ele inaugurar nas nossas vidas. Nós buscamos da parte do Senhor, tentamos discernir os tempos de Deus e temos entendido que é um tempo muito especial da parte dEle. Então, assim como a pastora estimulou hoje o pessoal do culto das 8, eu quero dizer a você: provoque um jejum na tua vida. Se coloque em jejum. Aumente o teu tempo de oração na presença do Senhor diária. Aumente o teu tempo da leitura bíblica. Saia do ambiente ordinário para um lugar extraordinário, para que Ele possa fazer, para que Ele possa agir, para que Ele possa se manifestar. Eu creio que será um tempo de testemunhos. Você crê nisso? Eu creio que será um tempo de sobrenatural. Mas é necessário que eu e você desejemos mais do que ninguém. É necessário que eu e você nos enchamos do Espírito. Quando dizemos encher do Espírito, não é trazer de fora para dentro, porque Ele já habita dentro de nós, mas é fazer com que aquilo que habita dentro de nós tenha liberdade para se manifestar. Você quer a manifestação do Espírito? Então provoque intimidade na presença dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, enquanto a pastora... É rápido. Essa igreja chamada Refúgio, ela tem sido um refúgio para uma realidade de noiva que passou por alguns lugares e foram machucadas. Existe essa realidade. Quando o G estava vindo para o Brasil, nos Estados Unidos, a última palavra que ele recebeu na despedida foi assim: você vai para uma cidade que o Senhor vai te enviar, e lá você vai encontrar uma igreja sem pastor, e você vai se tornar o pastor dessa igreja. E o tempo foi passando e a gente foi entendendo que esse ministério, um dos chamados dele é realmente
pastorear aqueles que estavam desigrejados e pastorear aqueles que estavam feridos e desiludidos. Já era igreja, mas estava em stand-by. Então é ser pastor de uma igreja que já existe, mas não tinha pastor. E a gente entende então, dentro dessa realidade de 10 anos, que é uma realidade, quantas pessoas a gente recebe feridas pela instituição igreja. E quantas pessoas a gente recebe desacreditada e com medo de acreditar de novo e ser ferido de novo. Então a gente entende que é um tempo de cura. E é um tempo nas emoções, na cura das emoções, na cura de expectativa, porque tem gente que tem medo de até ter expectativa, porque tem medo de ser frustrado. E o Senhor quer curar todas essas coisas. O Senhor quer curar as expectativas. O Senhor é um Deus que a gente pode depositar as mais altas expectativas. É óbvio que se você vier para esse lugar e colocar a tua expectativa em nós, você vai cair do cavalo. Mas se você chegou nesse lugar e o Senhor te trouxe aqui, e você ajustar a tua expectativa naquele que não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que a sua palavra volte atrás. Se você alinhar o teu coração nas expectativas daquilo que o Senhor tem, porque, amados, as promessas que o Senhor tem para a tua vida, Ele é fiel para cumprir, independentemente de qualquer circunstância humana. Não ache que Deus mudou de ideia, porque de repente você não está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e então você não vai ter essas oportunidades, porque, queridos, quando Deus libera uma palavra e uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Deus é maior, entenda, Deus é muito maior, Ele é muito mais poderoso do que qualquer instituição humana. Não é o homem que vai te levantar, não é o homem que vai te dirigir, não é o homem que vai te colocar. Se isso está no coração de Deus, vai acontecer. Aqui ou em qualquer outro lugar, porque Deus não depende disso. A gente está aqui, sabe, fazendo o quê? Sabe qual que é a nossa oração? É: Senhor, nos ajuda a não estragar aquilo que o Senhor quer fazer. Amados, o Senhor quer provocar em nós essa intimidade, essa segurança e essa fé nele, no propósito dele, naquilo que ele tem para fazer. É muito maior do que qualquer outra coisa. Se a gente, então não tenha medo. Eu estava ali sentado, o Espírito Santo começou a me ministrar falando: tem gente com medo. Tem gente aqui que tem medo de acreditar e quebrar a cara. Tem gente que está inseguro. Tem gente que está tão machucado, que está desacreditado. Queridos, não faça isso com o Senhor. Fala assim: Senhor, está doendo, me machucaram, me cura para eu continuar, para eu prosseguir. Para que eu não perca tempo, para que eu não chegue lá na frente e olhe e fale: meu Deus, como eu perdi tempo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês muito rápido, que o Espírito Santo agora me levou nesse lugar, agora. Nós tínhamos uma irmã muito querida aqui, a Zezé, muito amada, uma mulher de intercessão, uma mulher de oração, uma guerreira no Senhor. E um dia aqui na nossa sala, ela foi diagnosticada com câncer e ela estava lutando, e ela tinha fé e ela lutava. E ela
um dia veio e abriu o coração dela e começou a falar, e eu falei assim: Zezé, é tão profundo tudo isso que você está falando, eu preciso gravar tudo isso, vamos marcar um dia, eu posso colocar uma câmera na tua frente, você pode abrir o teu coração? E ela falou: claro. E nós fizemos isso, e isso está tudo registrado, e a gente precisa trabalhar nesse material para vocês terem esse material. Mas essa irmã abriu o coração e ela disse assim, lutando contra aquela doença que estava muito terrível, e ela disse assim: pastora, eu falei assim: Zezé, o que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Ela falou assim: eu nutri muita mágoa. Eu nutri muita mágoa, eu perdi muito tempo da minha vida nutrindo mágoa contra a igreja, contra as injustiças humanas, e isso fez eu perder tempo. E a minha oração agora é que o Senhor me cure para que eu possa fazer aquilo que Ele sempre disse que era para eu fazer. Eu falei para ela: se você pudesse dar um recado hoje para a igreja, qual seria? Ela falou assim: busque o quanto antes a tua cura, para que ela não afete o teu corpo, porque eu sinto que as minhas mágoas, os meus ressentimentos, encontraram um lugar até no meu físico. Ela era muito guerreira, ela era muito especial, ela lutou um bom combate e o Senhor preferiu ter ela do lado dele. Mas essa mensagem, aquilo que ela queria provocar, ela está provocando hoje, olha, nessas 200 pessoas que estão aqui. Um testemunho de uma mulher que percebeu que não vale a pena guardar ressentimentos, porque o amor dele é muito maior do que isso. Porque não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas, não existe nada disso. Mas Ele é perfeito, Ele é aquele que a gente pode ancorar as nossas expectativas, ancorar a nossa vida. Aleluia. Você que precisa ir embora, faltam 5 minutos para o meio-dia, a gente já está atrasado. E amados, essa série vai ser um pouco assim, porque a gente precisa entender aquilo que o Espírito quer mover, e ele não tem relógio. Mas você que precisa começar esse processo na tua vida e precisa receber oração, eu quero disponibilizar agora o altar do Senhor para você se derramar aqui. E os ministros dessa casa, os pastores, a equipe de intercessão, os líderes, que nesse momento estão se encontrando aptos a estar orando e intercedendo, eles estarão. Aquele que precisa vir para o altar e se derramar, fique livre, venha, receba a obra do Espírito Santo. Ele não precisa da gente para nada. Mas eu queria pedir para apagar as luzes. E a equipe vai começar a ministrar aqui. E esse lugar, o Espírito Santo está aqui. Ele quer te curar, Ele quer revelar, Ele quer que você encontre liberdade nele, para você expor as tuas feridas, expor o teu coração. Pode apagar mais. Aí, oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, cura, Pai, o teu povo, Senhor, cura o teu povo, Jesus. Espírito Santo de Deus, cura o teu povo, Senhor, cura cada coração, Senhor, temeroso, Pai, aflito, Senhor. Corações, Senhor, e almas, Pai, muitas vezes, Senhor, cheios de dor, de mágoa, de decepção, de traumas, de memórias ruins, de contextos ruins, Senhor. Dentro da realidade de cada um, Pai, cada um carrega uma história, cada um carrega uma dor.
Cada um carrega, Senhor, uma realidade diferente, oh Deus.